Olá pessoal, tudo bem? Voltando para mais um exercício, né? Agora abordando o assunto, na verdade 4 exercícios abordando o assunto de cinemática, né? Aquela parte introdutória, né? Do curso de física, né? Onde a gente vai trazer aqui 4 exercícios, né? Do livro do Ramalho, né? Um livro famosíssimo aí do ensino médio, certo? Os fundamentos da física, né? A gente está referenciando aí os exercícios que a gente vai resolver, certo? Então hoje a gente vai abordar um assunto, né, conhecido como queda livre. Okay? Um assunto, né, queda livre é uma parte, é um movimento particular, né, do movimento retilíneo uniformemente variado. É uma aplicação, basicamente, né, já que ela atua em corpos, né, que possuem aceleração constante, né, que é o que acontece com corpos próximos à superfície da Terra, né, a famosa aceleração da gravidade, certo? Então a gente vai abordar 2 exercícios sobre queda livre e mais 2 que abordam as questões vetoriais na cinemática. Bom, então vamos começar aí falando sobre esse exercício que diz o seguinte, né? Dois corpos, né? Que 2 corpos estão sobre a mesma vertical, a distância de 30 metros um do outro. Abandona-se o de cima e após 2 segundos o outro. Após quanto tempo e em que ponto se dará o encontro dos dois, né? Então aqui a gente tem alguns pontos aqui a destacar, né? Então eles estão na mesma vertical, né? Então a gente sabe que estão, né, um em cima do outro, como ele diz aqui, né? Uma distância de 30 metros. Então abandona-se, toda vez que tiver, né, falando sobre essa questão, abandona-se, a gente sabe que a velocidade inicial, né, é zero. Certo? Então, depois de 2 segundos, né, esses exercícios aqui são bem interessantes, né, quando aborda essa questão do tempo, depois de 2 segundos, 3 segundos, né, ele quer saber após quanto tempo e em que ponto, né, então ele quer saber o tempo e em que ponto, ou seja, a posição, né, onde vai se dar o encontro. Então, ele pede 2 coisas bem interessantes, né, que é a posição e o tempo percorrido depois que eles são abandonados, né? Então a gente pode, para a gente começar a resolver esses problemas, né, de cinemática, a melhor maneira, né, de resolvê-los é fazendo um esquema, né, para a gente traçar os referenciais, né, do problema, certo? Então eu vou traçar aqui alguns referenciais, certo? Então tá aqui, eu vou destacar aqui uma linha reta como sendo o solo, certo? Aqui a Terra, né? Vamos colocar assim. Então a gente tem aqui a Terra, certo? E como eles estão a uma certa altura, né? A gente vai, vou desenhar aqui os 2 corpos, né? Para a gente representar. Então tá aqui o de cima, certo? Aqui o corpo de cima. E vou desenhar aqui o corpo de baixo, né? Está abaixo, uma distância de 30 metros. Como eles estão na mesma vertical, então vou colocar, né, nessa linha aqui, né, vertical. Bom, então agora a gente vai estabelecer o nosso referencial, né? Então, eu vou destacar esse ponto aqui do mais alto como sendo o nosso referencial igual a zero, certo? Nossa posição zero, ok? Então, significa, né, que se eu adotar aqui como zero, eu posso adotar tanto para cima como para baixo, né? Eu vou colocar aqui para baixo, certo? Nosso referencial aqui, apontando para baixo, ok? Então, quando eu aponto para baixo, o que eu quero dizer com isso? Que todos os vetores, né, que a gente for estabelecer aqui no nosso problema vão ser positivos nessa direção. Ok? Então, veja que dessa forma é interessante porque eu já estabeleço, né, como o G ele sempre aponta para o centro da Terra, né, o vetor aceleração da gravidade, então já digo aqui que a minha aceleração, né, vai ser
positiva, né? O meu G aqui, ele vai ser positivo, ok? Minha aceleraçãozinha aqui, né? Por quê? Porque eu adotei aqui a direção, né, para baixo, né, como positiva. Esse foi o referencial adotado, né? Isso quem adota é você. Se você colocasse para cima também daria certo da mesma forma, ok? Então tá aqui a mesma vertical, eles estão, mas na questão também ele diz, né, que a distância entre os dois corpos, a distância aqui entre os dois corpos, ela é de 30 metros, né? Ela é de 30 metros. Então a gente vai colocar aqui, né, distânciazinha aqui 30 metros, ok? Então o que é que ocorre, né? Bom, como eles vão ser abandonados, então significa que os dois objetos, estão sujeitos apenas ao G, né? A gravitação, a aceleração da gravidade, né, que ele deu na questão e pediu para você adotar igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o movimento, né, que ele vai descrever vai ser um movimento, certo? Conhecido como MRUV, né? Movimento retilíneo, a trajetória é retilínea, uniforme, porque a nossa aceleração ela é constante, certo? E variado, porque a velocidade vai variar justamente de forma bem uniforme, ok? Então, se o movimento tem essa característica, né, MRUV, então a gente pode adotar aquelas famosas equações, certo? Então, eu posso chamar aqui de Y, né, ou de S, como é adotado nos livros, em alguns livros, né? Eu vou chamar de S, só para a gente relembrar aqui. Então, a função horária da posição para esse movimento é o que? S, né, que é a posição em um instante qualquer. O S0 é a posição inicial mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2t ao quadrado. Então, essa equação aqui é a equação horária da posição. Então, como são dois corpos, né, eu posso adotar, chamar o nome aqui, né, para eles, né? Posso chamar aqui corpo A e aqui de corpo B, certo? E depois disso eu posso traçar as duas funções horárias, né? Tanto para o corpo A como para o corpo B. Para os dois corpos, né, a velocidade inicial em A e de B, né, vai ser igual ao quê? Igual a zero, né? Porque os dois, né, são abandonados. Ok? Então, quando eu for substituir aqui nas equações horárias, né, eu já coloco essa informação. Então, para o corpo SA, certo? Para o SA, eu tenho o seguinte, né? A posição inicial, como eu adotei aqui 0, né? Certo? Adotei aqui como 0. Então, a posição inicial para o SA vai ser o quê? 0. Certo? E a velocidade inicial, como é abandonado, então 0 vezes t vai dar 0 também. Certo? A aceleração, como eu adotei positiva, ela está no mesmo sentido adotado, né? Então vai ser 10 sobre 2. Então vai ficar o quê? 5t ao quadrado. Certo? Então essa é a função horária da posição para o corpo A. Certo? Agora eu vou fazer o mesmo para o objeto B. Então, para o objeto B, né, agora vai ter uma diferença, né? Porque a posição ele está o quê? A 30 metros da origem. Na origem está o corpo A. Certo? Então a posição inicial vai ser o quê? Como é positivo, né? Então vai ser positivo aqui também. Certo? Como ele é abandonado, então o V0 aqui também vai ser 0. Ok? Bom, aí vai ficar mais, né, 5 sobre 2, né, vai dar 5. Aí agora vem a questão do tempo, né? Veja que o corpo B ele só é lançado depois de 2 segundos, certo?
Então, na equação horária, né, para eu relacionar esse t com o t dado, né, para o corpo A, eu tenho que colocar aqui justamente o tempo, né, a menos, né, que ele levou para ser lançado. Certo? Então, um é lançado, passa-se 2 segundos, é lançado o outro. Então, para o corpo B, é como se ele tivesse sido lançado atrasado. Na verdade, ele foi, né? Só depois. Então, eu coloco aqui t menos 2 ao quadrado. Certo? Ok? Então, eu já dividi aqui. Ó, como foi que apareceu esse 5, né? O 5 é o quê? É o g dividido por 2. Ok? Bom, então como é que eu faço para encontrar o tempo? Né? Após quanto tempo? Bom, para saber o tempo, né, a condição necessária, né, é que eles estejam na mesma posição. No caso, SA, né, igual a SB. No momento que eu faço essa relaçãozinha aqui, né, eu vou encontrar justamente a variável t, que é o instante onde eles vão se encontrar. Né? Então, eu vou traçar aqui uma reta aqui para dividir, certo? Nossos cálculos aqui. Então, voltando aqui, então a condição de encontro é essa, né? A posição de A tem que ser igual à posição de B. Então, como a posição de A é 5t ao quadrado, isso vai ser justamente igual a 30, né, mais 5t menos 2 ao quadrado. Certo? Então, vai ficar o quê? 5t ao quadrado. Né? A gente tem que resolver aquele produto notável ali. Mais 5 vezes, aí t ao quadrado, né? Menos 2 vezes 2 vezes t vai dar 4t, tá? Mais o segundo ao quadrado, que é o 2, vai ficar 4. Né? Pronto. Então agora eu vou multiplicar aqui, de forma distributiva, né? Então vai ficar 5t ao quadrado mais, na verdade aqui é 30, né? Eu coloquei 20 aqui, mas é 30, né? Então vai ficar 30 mais, aí fica 5t ao quadrado, menos 5 vezes 4, 20t, mais 5 vezes 4, 20. Ok? Então veja que eu tenho 5t ao quadrado num membro da equação e 5t no outro. Né? Então eu posso cancelar aqui. Tá? Os dois termos. Então agora, resolvendo aí para apenas o t, veja que o termo quadrático aí foi eliminado. Então, eu vou ter apenas uma solução aí na minha equação, né? Que é justamente o tempo de encontro. Né? Então, aqui ó, vai ficar 30 mais 20, 50. Quando eu passo para o outro membro, vai ficar menos 50. Né? Ok? Só um momentinho aqui, porque ficou meio riscado. Pronto. Então, vai ficar menos 50, né? Igual a menos 20t. Certo? Então, eu tenho que o t, eliminando os sinais aí, né, vai ficar 50 dividido por 20. E no caso, eu vou ter 50 por 20, né? É a mesma coisa que 5 dividido por 2. Então, o tempo vai ser no instante igual a 2 segundos, 5. Né? Então, esse é o tempo, né? Após quanto tempo, né, eles, depois de abandonados, né, ocorre o encontro. Né? Será o encontro dos dois. É justamente aqui. T igual a 2,5 segundos. Ok? Bom, agora ele quer o quê? Aonde, né, se dará o encontro? Bom, onde se dará o encontro é apenas, né, como? É só substituir esse valor encontrado de t igual a 2 segundos em qualquer uma das equações. Então, eu vou pegar SA, certo? Que é a menorzinha aí, né? SA em função de 2,5, né? Vai ser justamente o quê? 5, 2,5, né? Ao
quadrado, certo? Então, a posição de encontro, né? Eu posso substituir aqui de encontro, né? Vou mudar o índice aqui para ficar mais, né? Mais didático. Então, a posição de encontro vai ser justamente ali. Então, a gente tem, resolvendo aquela continha, né? 2,5 ao quadrado é 6,25, né? Vezes 5, a gente vai obter o que? O valor de 31,25 metros, né? Então essa é a posição, ok? Essa é a posição que eles vão se encontrar, né? Então a gente tem o tempo, né? 2,5 segundos, e a posição de encontro é 31,25 metros, né? Então, justamente aqui, ó, se você olhar no nosso esquema, né? É justamente numa posição aqui, 31 vai ser um pouco abaixo, né? Um pouco abaixo aqui da posição do objeto B. Ok? Então vamos para o próximo aí. Então, no próximo exercício também de queda livre, né? Vamos ler lá. Aqui, dois corpos são lançados verticalmente para cima do mesmo ponto e com velocidades iniciais iguais a 30, né? 30 metros por segundo. O segundo corpo é lançado 3 segundos depois, né? Do segundo corpo, né? Do primeiro. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o instante e a posição de encontro, novamente, né? Muito parecido com o primeiro, as velocidades dos corpos no instante do encontro. Então, o esquema vai ser o seguinte, né? A gente vai primeiro aqui desenhar, né? Aqui, eu vou desenhar aqui o solo, né? O nosso referencial, né? Vou colocar aqui o nosso referencial agora para cima, certo? Vou desenhar ele aqui de azul, nosso referencial aqui, ó, para cima. Então, todos os vetores aqui, né? Nesse sentido aqui, vão ser positivos, ok? Então, vou ter os dois corpos aqui, vou desenhar aqui, certo? Só para a gente ter uma ideia. Está aqui da mesma altura. Eu vou chamar isso aqui de corpo 1, né? E vou desenhar esse outro aqui azulzinho de corpo 2, certo? Corpo 1 e corpo 2. Então, a gente sabe que o G, né? O G aqui, nesse caso, ó, veja, o G já tem um sentido contrário, então ele vai ser menos G, né? O vetor aqui, a aceleração da gravidade é para baixo, então o sentido contrário do que a gente adotou. Então ele vai ser negativo. Quando eu substituir na minha equação, né, eu tenho que colocar o sinal negativo. Bom, então vamos... Aqui eu tenho novamente aqui, ó, o referencial 0, né? Então aqui é posição 0, né? Nessa linha aqui, onde os dois foram lançados verticalmente. Com qual velocidade? Para ser lançado, né? Ele foi lançado com a velocidade V0, né? De módulo igual a 30 metros por segundo. Ok? Então pronto. Então ele quer o instante e a posição de encontro. Para encontrar a posição de encontro, a gente tem que fazer também, né, aquela nossa equaçãozinha da posição. Então vamos lá. Chamando aqui S1, corpo 1, certo? Ó, nossa posição inicial a gente vai adotar como 0, certo? Mas veja que aqui agora ele tem uma velocidade inicial. Então vai ficar 30t. Né? Menos, né? Menos agora, porque a aceleração negativa, né, do sentido adotado é diferente. Então vai ficar 10. Né? Ele pede para adotar 10, então vai ficar 10 dividido por 2, 5t ao quadrado. Então essa aqui é a equação da posição para esse corpo 1. Ok? Bom, agora vamos fazer a posição 2. Né? A posição 2, a equação da posição para o corpo 2. Também, né? Como a gente adotou os dois
partindo da origem, posição 0. Então, o S0 é 0. Mas os dois também foram lançados com a mesma velocidade, né? Então, inicial, então 30t aqui também, né? Só que esse t aqui vem o porém, né? Esse t aqui, ele também, né, tem um atraso, né, no tempo, certo? E o atraso aqui é de 3 segundos. Então, para eu relacionar com esse t aqui da equação do S1, eu tenho que colocar t menos 3, né? Para relacionar com o tempo aqui dado pelo corpo 1, né? Mesmo tempo decorrido pelo corpo 1. Então, vai ficar menos 5, né, também. E aqui, t menos 3 ao quadrado. Ok? Então, pronto. Então, novamente, né, a gente vai efetuar aquela condição, né? A condição de encontro aqui. Veja que essa solução aqui, a gente já está solucionando, né, o item A, certo? Então, a condição é o quê? Que de encontro é que a posição dada pelo corpo 1 seja igual à posição dada pelo corpo 2. Então, igualando aqui as duas equações, eu vou igualar aqui mesmo, certo? Fazendo as multiplicações, né? O que é que a gente vai obter? Então, do S1 fica 30t menos 5t ao quadrado, né? Essa é a S1. Tem que ser igual a... Aí eu já vou multiplicando aqui, certo? 30t menos 30 vezes 3, 90, certo? Aqui, menos 5, aí eu vou resolver aqui logo o produto, né? O produto notável ali é t ao quadrado menos 2 vezes 3, dá 6, 6t, né? Mais 3 ao quadrado, que é 9. Pronto, né? Aqui a gente já pode eliminar aqui algumas coisas, né? Esse 30t com esse 30t aqui, né? A gente eliminou os dois aqui. Então, eu vou repetir aqui quem? Vou repetir o menos 5t ao quadrado. Então, menos 5t ao quadrado, né? Igual, né, a menos 90. Aí agora eu vou fazer a distributiva aqui. Menos 5t ao quadrado, né? Menos com menos, mais 5 vezes 6, né? 30t novamente, né? Menos com mais, menos, né? Aí vai ficar o quê? 5 vezes 9, no caso vai dar 45. Ok? Pronto, aí com isso, né, agora a gente resolve aqui. Mais uma vez apareceu dois termos iguais, né? Em membros diferentes da equação, então eu posso eliminar aqui. Certo? Então, como é que vai ficar? Vai ficar menos 90 menos 45 vai dar menos 135. Passando para o lado aqui, vai ficar igual a 135. Certo? Igual a quanto? Igual a 30t. Certo? Então, resolvendo aqui no cantinho, eu tenho que o t vai ser o quê? 135 dividido por 30, né? Esse vai ser o tempo. Então, na calculadorazinha aí, você faz 135 dividido por 30, vai dar 4,5 segundos. Então, o instante e a posição de encontro. Então, a gente já encontrou o quê? O tempo, né? O instante em que os dois se encontram depois do lançamento, certo? Então, novamente eu vou dividir aqui, né, para não nos atrapalhar aqui. E vamos lá encontrar a posição. Como é que eu encontro a posição? Eu substituo em qualquer uma das equações. É claro que eu vou escolher, né, uma equação, né, menor, né? Então, a posição de encontro, S de encontro, eu vou chamar lá, vou escolher a equação do corpo 1, né? Então, vai ficar 30 e já vou substituir o instante, né? Então, o instante é 4,5 menos 5
4,5 ao quadrado. Pronto, né? Então, a posição de encontro eu preciso resolver essa expressãozinha, né? Então, 4,5 vezes 30, né, vai dar 135. Você coloca aqui 135, né? Menos e resolve lá, né? 4,5 ao quadrado dá 20,25 vezes 5, né? Vai dar 101,25, né? Então, fazendo a subtração aí, eu vou ter a posição de encontro, né? Então, é só você subtrair menos 135, então deu 33,75 metros, né? Então essa vai ser a posição do encontro. Então, como é que acontece aqui, né? Eles são lançados aqui, ó. Corpo 1 é lançado com uma velocidadezinha, né, aqui, v0. O corpo 2 também com a mesma velocidade v0, ó, vetores aqui iguais, só que em instantes diferentes. Certo? Então eles vão se encontrar aqui nessa posição aqui. Okay? Nessa posiçãozinha aqui, 33,75 metros. Então resolvido aí o item A. Vamos agora para o item B. Né? Vamos lá para o item B. Então no item B, né, o que é que ele quer? O que ele quer no item B? Né? Deixa eu apagar ali. Fiz uma reta aqui sem querer. Então no item B, ele pede o que? As velocidades dos corpos. Então, se ele pede as velocidades, a gente tem que escrever as equações horárias da velocidade do m, r e o v, né? Já que é uma queda livre. Então, qual é a equação? É v, né? V em qualquer instante, v de t, colocar v0 mais a aceleração, é constante, movimento, vezes o tempo. Certo? Então, para o V1, né, aqui é a forma geral, mas no nosso caso vai ficar V0 igual a 30, né? A aceleração é negativa, para o nosso caso particular, né? Então vai ficar 10t. Então essa é a equação da velocidade para o corpo 1. Né? Vamos agora para o corpo 2. Da mesma forma, é 30 a velocidade inicial, né? Menos t. Só que o tempo aqui, né, para o corpo 2, que partiu depois, vai ser o quê? T menos 3. T menos 3. Né? Esse é o grande detalhe dessa questão. Certo? Então, ó, o que é que ele quer saber? A velocidade dos corpos no instante do encontro. Certo? Então, você tem essas duas equações aqui, duas funções, né, horárias da velocidade. Então, você vai utilizar aqui as velocidades do encontro. Primeiro para o V1. Vamos lá para o V1. Qual é a velocidade do V1 no encontro? Então, eu substituo aqui 30 menos 10 vezes qual é o instante do encontro? 4,5. Né? Então, quanto é que é essa velocidade? 10 vezes 4,5 vai dar 45. Certo? Então, aqui subtraindo vai ficar menos 15. Menos 15. Né? 30 menos 45 dá menos 15 metros por segundo. Ok? Então, deixa eu só afastar um pouquinho aqui, né? Para não atrapalhar. Pronto. Afastando aqui. Então, vamos já a gente interpreta esse resultado aí. Então, vamos lá para o V2. Certo? Para o V2. No V2, ó, a equação é essa. Então, é 30 menos 10. Aí você coloca 4,5, né, que é o instante de encontro, menos 3, e resolve. Né? Então, aqui é 30 menos, aqui 4,5 menos 3 é 1,5 vezes 10, né, vai dar justamente 15. Né? Vai dar justamente 15. Né? 1,5 aqui, ó,
tudo isso aqui vai dar 1,5. Então, vezes 10, 15. 30 menos 15 vai dar justamente 15 metros por segundo. Bom, mas houve uma diferença, não é? Então, significa o quê? Se você observar, né, o nosso referencial adotado, né, esses sinais ele tem um significado. Né? Então, ó, se você observar aqui, nós adotamos os vetores positivos para cima, certo? E para baixo, os vetores, né, vão ser negativos. Então, esse V1 aqui, no caso, o valor dele negativo, ele vai estar nos dizendo, né, que o vetor velocidade no ponto de encontro para o corpo 1 está para baixo. Ou seja, nesse ponto aqui, ele está descendo, né? Já está na descida. Né? E para o V2, como o valor aqui foi positivo, né? Foi positivo, ele ainda estava subindo. Né? Então veja que o efeito desses 3 segundos de atraso, né, provocou essa diferença aqui. Né? Então o corpo 1 subiu, desceu, se encontrou. E o corpo 1 apenas estava na subida e se encontrou com o corpo 1. Ok? Então veja que o resultado, os sinais, né, eles sempre mostram alguma coisa, né, de forma física. Beleza? Vamos lá para o próximo, pessoal. Então o próximo aqui uma questão da Mackenzie, né, onde ele mostra lá o deslocamento de uma formiga, né, uma formiguinha lá, ó, que saindo do ponto A, está aqui o ponto A, onde a formiga sai, certo? Chegou ao ponto B. O ponto B é esse pontinho aqui. Ó. Após, né, e ele dá aqui após 3 minutos e 20 segundos. O módulo do vetor velocidade média do movimento da formiga nesse trajeto foi d. Né? Então, o que, é que ele quer nessa questão? Né? Então, ele deu um intervalo de tempo aqui, certo? Que a formiga decorre, né, no seu movimento. E o intervalo de tempo foi 3 minutos e 20 segundos. Né? Ok? 3 minutos e 20 segundos. Bom, ele quer, né, que você encontre o módulo da velocidade média, né? O módulo do vetor velocidade média. É isso aqui, né? O módulo do vetor velocidade média. E a gente sabe, o que você tem que saber nessa questão é que o vetor velocidade média é dado, né, pelo vetor deslocamento. Certo? Você pode chamar S ou X, né? Vou chamar S aqui, o vetor deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo dado nesse deslocamento. Então, o que nós precisamos fazer aqui para responder essa questão é calcular o vetor deslocamento. Veja que o que temos aqui na figura são vários deslocamentos, né? Vários vetores. Ó. Você separar aqui, você pode, né? Aqui eu tenho um vetor, aqui outro e aqui outro. Né? Então, o deslocamento total vai ser o quê? O vetor soma. Né? Então, o deslocamento total vai ser o vetor soma. Como é que eu descubro? Né? Pela regra lá do polígono, né, os vetores, né, eu posso determinar, né, esse vetorzinho aí, ó, através desse vetor aqui, que inicia na origem e termina no último lá. Né? Então, o vetor deslocamento aqui, considerando, né, a origem no ponto A, é claro que você vai adotar a origem aqui no ponto A. Né? Então, a origem aqui é no ponto A. Certo? Então, o vetor deslocamento resultante, né, a soma desses deslocamentos dado pela formiga aqui, posso até chamar aqui D1, né, D2. Opa, voltou aqui para outra tela. Só um momento. Aqui. Então, D2, certo? D3. Então, esse vetor aqui, como eu coloquei lá ΔS, né, eu vou repetir aqui, vai ser a soma desses vetores aqui
certo? Desses deslocamentos. Ok? Bom, e como é que eu faço para calcular essa soma, né? Então veja que nessa soma, embora esteja um pouco apagado, né? Eu tenho aqui, ó, o tamanho, né, desses vetorzinhos aqui, ó. Embora esteja um pouco apagado, né? Então nesse ponto aqui, né, eu tenho os tamanhos aqui, certo? E aqui, ó, eu também tenho, são o quê? São exatamente 3, 4, né? Então, eu tenho o tamanho, né, dos quadradinhos aqui, que vai me auxiliar no cálculo, né, do nosso vetor. Deixa eu apagar aqui mais uma vez, né? Certo? Então, como é que eu vou, né, encontrar esse vetor de deslocamento? Então, veja aqui, ó, aqui na vertical, né, eu vou dividir aqui, ó, na vertical, o ponto B, ele desloca, né, essa distânciazinha aqui, ok? Então, na vertical, ele vai deslocar justamente essa distânciazinha aqui, ó, certo? Que confere o que? A 3 quadradinhos, né? E na horizontal, né, ele vai percorrer o que? Ele vai percorrer essa distânciazinha aqui até aqui, né? Então, ele faz o que? Faz 4 quadradinhos aí, né? 4 quadradinhos. Então, o que? 1, 2, 3, 4 quadradinhos, certo? Onde cada quadradinho vale o quê? Vale 10 centímetros, certo? Então aqui eu vou ter o quê? 40 centímetros. Então ele se desloca 40 centímetros na horizontal, né? Considerando aqui o plano, né, da nossa tela aqui, e 30 centímetros aqui na vertical, né? Nosso referencial aqui da nossa página, ok? Então, se eu sei essa distância e sei essa outra, né? O nosso vetor de deslocamento, o módulo dele vai ser dado por essa diagonal aqui, que vai ser a hipotenusa desse triângulo, certo? Então, para eu encontrar o meu ΔS, eu vou usar o teorema de Pitágoras, né? Então, o módulo aqui do ΔS ao quadrado vai ser igual a quê? O módulo desse vetor aqui horizontal, que no caso 40 centímetros ao quadrado, mais 30 centímetros ao quadrado, certo? Então, a gente vai resolver agora aqui 40, né? Vezes 40, a gente vai encontrar o valor de 1.600, né? 40 vezes 40, 1.600, certo? Mais 30 ao quadrado, 30 vezes 30, 900, né? Então, com isso, a gente vai ter 1.600 mais 900, vai ter o que? 2.500, certo? Isso daqui, então, para encontrar o módulo do ΔS, como aqui está ao quadrado, né? Eu vou tirar a raiz aqui desse valor aqui, né? Então, 1.600 mais 900 vai ser raiz, né? E 2.500, né? Raiz de 2.500 vai dar exatamente 50, né? E no caso aqui, 50 centímetros, né? Deslocamento de 50 centímetros. Então, eu tenho o deslocamento resultante, né? Deslocamento aqui resultante. Então, para eu encontrar a velocidade média, eu vou apenas substituir, né? Então, o deslocamento é 50 centímetros. Né? Aqui, então, eu tenho que estabelecer os módulos, né? Módulo aqui e módulo aqui, né? Porque na questão ele pede só o módulo. Então, vai ficar 50, né? Bom, e o ΔT, né? O ΔT, no caso, eu tenho que fazer uma pequena transformação, né?
3 minutos e 20 segundos. Veja que na questão o resultado ele já dá em segundos, né? Então, 3 minutos, a gente sabe que 1 minuto é 60, né? Então, vai ficar 3 vezes 60, 3 vezes 60 segundos mais 20 segundos. Né? Então, fazendo a mudança aqui das unidades, vai dar 180 mais 20 segundos, dá 200 segundos. Né? Então, vai ficar 50 centímetros dividido por 200 segundos. Né? Então, 50 dividido por 200, a gente vai ter uma velocidade de 0,25 centímetros por segundo. Ok? Então, a opção aí seria o quê? Seria o item C. Né? O item C seria o módulo da velocidade média. Né? Já que a velocidade média é um vetor, né? Ele pediu só o módulo. Né? Não pediu nem a direção e nem o sentido. Ok? Vamos lá para o próximo. Então, o próximo aqui, embora seja um movimento circular, né, nós também vamos fazer uma abordagem vetorial. Certo? Então, o que é que ele pede aqui? Ó? Uma partícula realiza um movimento, né, um movimento circular uniforme, no sentido anti-horário, com velocidade escalar 8 metros por segundo. Ao passar do ponto P1 ao ponto P2, decorre um intervalo de tempo de 4 segundos. É correto afirmar que o módulo da aceleração vetorial média entre as posições P1 e P2 é igual a... Pronto. Né? Então aqui várias coisas. Né? Eu vou só colorir melhor aqui o vetor. O vetor V2 ele está nesse ponto aqui e vai até esse outro ponto. Né? Certo? Esse aqui é o vetor V2. Eu vou clarear mais um pouquinho aqui para facilitar a visualização. Então, vamos aqui anotar alguns dados, né, dado na questão. Então, aqui, a velocidade, né, como é um MCU, né, o famoso movimento circular uniforme, a velocidade, né, escalar, ou seja, a velocidade que é sempre tangencial à trajetória, né, ela é constante. Né? Então, significa o quê? Que a aceleração tangencial aí é o quê? Zero. Né? É nula, né? O vetor aceleração tangencial. Ok? Outra coisa, né? O intervalo de tempo dado aí, ou seja, o ΔT, né? É o quê? Igual a 4 segundos, como ele deu na questão. Certo? Bom, e ele pede quem? Ele pede a aceleração vetorial média. Mais uma vez, ele pede o módulo. Certo? Então, a aceleração média, o módulo da aceleração média, veja que é um vetor, né? É dado por quem? Pela variação do vetor velocidade um dado intervalo de tempo ΔT. Certo? A gente sabe que esse módulo aqui, ele é dado por quê? Pelo vetor final, né? Na posição final, e o vetor velocidade na posição inicial. Tudo isso dividido por ΔT. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer, essa subtração vetorial dos vetores que estão apresentados lá na figura. Certo? Para você encontrar o módulo da velocidade, você tem que usar, né, a álgebra vetorial para resolver esse probleminha. Ok? Então, ó, veja que o nosso vetor, lá, o nosso vetorzinho, ó, que aponta para cá, né? Deixa eu mudar a cor dele e colocar tudo verde, né? Então está aqui o vetor inicial, ele aponta nessa direção, e o vetor V2. Né? Então, como é que eu faço essa subtração de vetores? Né? Se eu pegar esses dois vetores aí, ó, e colocar eles aqui, a gente visualizar melhor, vou colocar nesse ponto aqui, ó.
nessa origem. Pronto, peguei os dois vetores, ó, e uni eles na mesma origem, certo? Para quê? Com isso, né, eu tenho aqui nosso V1, aqui o nosso V1, aqui o nosso vetor V2, certo? Bom, então a gente sabe que o vetor diferença, né, o vetor diferença, ele vai ser dado por esse vetor, ó, que parte daqui, certo? Ele parte daqui e termina aqui no final, né, do vetor V2, no vetor final. Então veja que a gente tem aqui, né, um triângulo retângulo novamente, né? Um triângulo retângulo novamente. Né? Então aqui, ó, tem um triângulo retângulo, onde a nossa hipotenusa vai ser quem? Justamente o vetor ΔV, né? Justamente o vetor ΔV, certo? Então, para encontrar, veja que aqui eu tenho uma subtração, né? Tem uma subtração de vetores, mas para eu encontrar o módulo, eu vou utilizar o quê? Teorema de Pitágoras, certo? Essa é a complicação de trabalhar com vetores, né? Nem sempre uma subtração é simples. Então, para eu relacionar aqui e encontrar o meu ΔV, ou melhor, o módulo do meu ΔV, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras aqui. Eu sei que o V2, vetor V2, o módulo dele, né, eu tenho o módulo dele, e também tenho o módulo do V1, certo? Então, os dois ao quadrado. Então, substituindo aqui os valores, ó, V2, como ele é um MCU, né, a velocidade ela não muda, então os dois vetores são iguais, né, o módulo deles são iguais. Então vai ser o quê? 8, né? A velocidade é 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Certo? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter 64, né? 8 ao quadrado mais 64. Ok? Então, 64 mais 64 vai dar o quê? 128. Né? Então, o módulo do nosso vetor ΔV vai ser a raiz de 128. Né? Raiz de 128, né, vai dar o quê? Simplificando aqui, vai dar 8 raiz de 2. Certo? Vai dar 8 raiz de 2 metros por segundo. Certo? Se você fizer uma fatoraçãozinha aqui, né, aquela fatoração bem rápida, né, você vai ver lá que vai dar 8 vezes raiz de 2. Né? Fatorando aqui bem rápido, ó. 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Né, para relembrar. Então a gente tem aqui quadrado, quadrado, quadrado. Né, vai sobrar justamente o 2. Onde aqui a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Ok? Então agora eu vou substituir e calcular minha aceleração média, que é o que ele pede na questão. Né? Então na questão, isso aqui é o módulo, né? Módulo. Então o módulo do ΔV que a gente encontrou é o quê? 8 raiz de 2 dividido pelo tempo, que no caso é 4. Então, dividindo aqui 8 por 4, vai dar justamente 2 raiz de 2 metros por segundo. Certo? Então, é metros por segundo ao quadrado, né? Já que ele quer lá, desculpa aqui, eu mudei aqui a cor, né? Já que ele quer o módulo da aceleração média. Certo? Então, se você olhar lá nas opções, né, a gente vai ter aqui que vai ser o item A. Certo? 2 raiz de 2. Então é isso. É uma breve revisão aí sobre cinemática, né? Alguns tópicos aí da cinemática. A gente fica por aqui e se encontra em outro vídeo. Até mais.